Nossa, gente, eu amei essa lace. Eu não sabia usar lace direito. Mas, ó, tá vendo? Aqui no vídeo, o trem tá meio como se fosse natural. Porque eu passei uma base aqui, ó. E tá, só agora que eu preciso tentar arrumar pra deixar legalzinho. Mas eu vou começar a ser adepta a lace. Por quê? Porque eu colocava muito, eu era de colocar entrelace. Só. Isso aqui não é. Aqui em Araraquara não é caro. Se fosse, eu tava vendo o pessoal na internet falando sobre. Aqui em Araraquara eu não acho caro, porque a moça que faz uma entrelace, ela cobra. A mão de obra dela é R$ 120. Aqui em Araraquara é R$ 120. A moça que eu faço, que é a Gisele. Mas aí as outras eu sei que elas cobram mais caro, também elas dão também material. Mas ela também dá material e eu não acho caro. Mas enfim. Esse eu vou começar a usar a lace. Essa lace eu comprei bem quando eu soube do câncer que eu tive ano passado. Aí eu achei que eu ia ficar careca. Aí eu fui lá e comprei. Eu falei assim, eu vou comprar uma lace porque eu sempre quis ter uma. Aí eu usei o... Não, não era agradável, não. Útil agradável? Não, não sei. Porque sentia dor pouco. Não tem isso, não. Mas aí, eu comprei a lace e não estava usando. Ela tava ficando lá guardadinha nas minhas coisas. Por, tipo, sei lá. Porque, tipo, demanda tempo, né, gente? Por a lace demanda tempo. E aí, esse tempo é o que eu tenho, mas tenho preguiça de colocar, tem todo esse trem aí. Só que eu tô gostando. Eu tô até vendo, tipo assim, de comprar uma outra mais pra frente. Porque a lace eu acho que ela dura mais. Porque a gente lava muito menos, né? Usar ela com mais frequência. Porque eu acostumei meu cabelo comprido. Meu cabelo natural, ele é crespo e ele é mais curto. E meu cabelo, ele tem o fator encolhimento, ele tem uma dificuldade no crescimento. Então isso daí me frustra um pouco. Porque quando eu era mais nova, que eu tive logo quando eu decidi iniciar a minha transição, eu, tipo assim, notei meu cabelo crescer rápido. Até. Crescer rápido não, né? Tipo assim, ele ficou bem blackzinho e tal, bonitinho. E aí, conforme eu fui deixando passar o tempo, ele foi crescendo um pouquinho mais. Mas ele nunca chegou, tipo assim, até aqui. Quando ele tava aqui mais ou menos, é porque eu tinha passado alguma coisa. Um procedimento. Alguma coisa eu passei, não lembro o que que é. Aí eu decidi usar lace. Mas aí o que eu queria falar também? Eu tô fazendo terapia, né? Eu tô fazendo terapia. E nisso, tipo assim, a terapia em si, pra mim, tá sendo muito bom. Ah, mas por quê? Porque eu literalmente falo assim, ai, como lidar com determinadas situações? Não sei. Deixa eu ver sem um óculos, como eu tô, tá vendo? A Alice, ela me dá um tchan. Tá, mas aí foi assim. Aí comecei a ir pra terapia, pra querer saber, pra querer lidar primeiramente com minha doença, né? Porque eu fui diagnosticada com câncer no ano passado e eu tava entrando no estágio depressivo. Aí eu comecei a fazer terapia, aí tipo assim, eu não dava muito moral pra terapia, mesmo sabendo que era importante, pelo simples fato de eu achei que não ia resolver nada. E aí, Letícia, eu sempre fui muito medrosa, assim, pra tomar decisões, pra me desafiar, muito medrosa. Então, um exemplo, eu, assim, sempre fui muito tímida. E quando eu entrava no trabalho e a minha timidez, às vezes, sobressaía e eu sentia um clima meio estranho, né? Tipo assim, eu acho que eu vou ser dispensada. Aí, a burríssima aqui, quando aparecer alguma oportunidade, ao invés de eu usar, opa, vou sair. Eu não vou ficar. Eu simplesmente esperava se mudar de embora. Com medo de ser coisa da voz da minha cabeça. Não era a voz da minha cabeça. Aí o que aconteceu? Eu comecei a falar assim, isso daí precisa mudar, isso precisa mudar. 2018, eu me cuidei desde que eu casei, foi... Não sou mais casada. Eu casei no final de 2018. Aí eu tava, tipo assim, eu casei meio que desempregada.
Só que eu fazia muito bico, fazia muito bico. Aí em 2019 eu consegui entrar num trabalho. Eu era fritadeira nesse trabalho. Nisso que eu entrei nesse trabalho, a dona, sabe o que ela fazia? Sempre fazia uma brincadeirinha que ia mandar alguém embora. Aí eu falei assim, o quê? Eu faço tudo certinho, essa mulher fica enchendo o saco. Toda hora querendo causar medo na gente. Aí eu simplesmente peguei e comecei a responder, não de acordo, mas não permitir, sabe? Porque, tipo, por exemplo, se você tem uma empresa, se você é empresário e o seu método de fazer, tipo assim, de, causar medo nas pessoas, não sei nem se era método, mas quando ela percebia que, tipo assim, o funcionário, tipo, não queria, tinha muito medo de ser mandado embora, por conta, tipo assim, ai, tenho conta pra pagar, essas coisas, aí ela começava a fazer umas brincadeirinhas como essa. E eu não achava legal. E aí também meu relacionamento na época não tava muito bem, sabe? Eu não tava muito, não tava feliz com o meu último relacionamento. Então isso foi, como que eu posso dizer a palavra? Uma coisa foi ligando na outra, né? Então, meu trabalho também eu já não estava satisfeita, porque, tipo assim, eu sempre estudei e eu não queria, né, com todo respeito, né? Mas eu não queria trabalhar pra sempre, tipo, como fritadeira, ou sempre trabalhar em serviços na qual era, tipo assim, 6 por 1, né, shopping, comércio. Eu trabalho na área comercial, mas assim, eu estou lutando para futuramente não precisar depender, tipo assim, de alguém para manter meu salário. Não, agora, eu não sei se essa é a palavra correta. Vamos pensar aqui direito, Letícia, para falar as coisas? Porque a gente sempre vai depender de algo pra gente conseguir ter dinheiro. Mas eu queria que fosse algo que dependesse de mim, sabe? Não aquele medo de ser mandado embora, como a gente tem. Eu ainda tenho esse medo, mas eu não demonstro. Aprendi isso, como? Não, conforme a vida foi passando, eu fui aprendendo isso. E, e aí eu pedi a conta nesse trabalho, eu pedi a conta. Eu pedi a conta porque eu achei que eu ia poder salvar o meu relacionamento se eu saísse do serviço. Pra eu me dedicar mais. Mas assim, me separei do mesmo jeito. E aí eu saí, eu tinha começado a fazer um curso de maquiagem e de sobrancelha. Aí eu tinha começado a fazer esse curso pra ajudar na renda. Nossa, minha ficou tão bonitinha de amarelo, eu gostei. Pra ajudar minha renda. Porque a gente, na época, ele tinha comprado um apartamento pra gente, nós dois pagar, né? Então, tipo, era nosso, mesmo que no nome dele. Então, eu ficava pensando, gente, como que eu vou fazer pra ganhar dinheiro? Tipo, porque não tem como a gente pagar com o salário que tem, pagando aluguel. E eu ficava o tempo pensando nisso, sabe? E eu pensei, na época eu tava começando a ficar em alta. Ai, desculpa, eu tô com tosse. Na época eu tava começando a ficar em alta, sobrancelha, maquiagem, e eu pensei, por que não? Porque, tipo assim, eu sempre quis aprender a maquiar mais pra mim, não nos outros, mas eu achei que eu ia querer, que eu me dedicando, ia trazer uma fonte de renda. Nisso daí, eu me separei, eu vi que fazer maquiagem nas pessoas não era pra mim, e nem sobrancelha, e não dei continuidade. Mas aí eu sempre tava pensando, tipo, nossa, como eu vou fazer pra ganhar dinheiro, sabe? Pra ter minha própria renda. Eu sempre pensei em um dia empreender, né? Ainda penso, mas eu acho que eu vou ir pro segmento da moda, que é algo que eu gosto muito. E isso me motivava muito. E aí foi quando eu comecei, eu cheguei a fazer algumas sobrancelhas, maquiagem também. Com 2 pessoas eu acho que eu fiz. Mas eu não dei continuidade porque eu vi que aquilo não era pra mim. Nisso, eu continuei procurando trabalho. Eu trabalhei um tempo aqui no hospital de campanha, na época da pandemia. E aí eu fiquei temporariamente, depois eu saí, consegui um trabalho, não lembro onde que foi, depois de lá. E minha vida foi indo. Nisso, eu
faço administração pública atualmente. E eu vi que é um curso que tem a ver comigo. E simplesmente eu decidi dar continuidade. Eu entrei pensando em trancar, porque eu tive uma criança essencial, que eu tinha começado a fazer minha faculdade muito velha, porque eu tinha começado a fazer faculdade com 25 anos, e geralmente a galera começa a fazer faculdade mais novas e coisa e tal. Tive todo esse processo daí, não conseguia me concentrar na faculdade, crise de ansiedade, muitas coisas, crise essencial à tona. Quem nunca teve? E aí, o ano 2023 foi assim também, 2024 eu soube do câncer, e eu acho que o câncer me tornou uma pessoa mais forte, né? Porque eu fico pensando, cara, se eu conseguir vencer um câncer, tipo assim, tô em remissão, mas ele sumiu, eu consigo qualquer coisa, cara. Então, eu quero ainda. O ano que vem eu tenho que fazer algumas matérias, devido eu ter pego um DP de outras. Eu não tenho vergonha de falar isso não, porque não vou me sentir mais boa por conta disso. Antes eu me sentia. Eu me martirizava muito por conta disso. E aí eu quero literalmente começar a fazer. Eu sempre posterguei fazer um curso de costura, corte de costura. Eu amo moda, eu gosto muito. Eu sempre posterguei fazer um curso de corte de costura. E a minha meta é fazer um curso de corte de costura. Eu não sei como eu vou fazer. Eu tenho que achar algum lugar que seja de final de semana, que dê aula de corte de costura pra eu fazer. Turma, não sei. Pra eu aprender a fazer roupinhas pra eu vender futuramente. Porque eu vejo que é algo que eu gosto e que eu vou me empenhar a fazer, eu vou me empenhar a estudar sobre, sabe? Eu realmente vou entregar. Eu sei que eu vou entregar, eu sei, porque eu gosto, eu sempre gostei, gente. Eu sempre gostei de moda. Só que como eu cresci também na igreja, eu lembro. Vai ver, eles vão ver. Eu lembro que quando eu pensava, eu queria, tipo assim, eu sempre fui muito camaleoa, desde nova. Então, eu sempre tava mudando, tipo assim, meu cabelo, entendeu? Até meu estilo, assim, não sempre tava mudando, mas tipo assim, mesmo quando eu mudava alguma coisa, ele linkava a minha essência. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de tons mais neutros, marrons, e até mesmo nas estampas eu entendi que são esses tons que eu mais gosto. Então, eu vi minhas fotos antigas, esses tons estão predominando, mesmo sendo com estampas, sem estampas, tons neutros como marrom, cinza, preto, eu gosto. Eu gosto de verde, percebi que gosto bastante de verde. Não é mais azul. Então, eu vou fazer vídeo falando qualquer coisa. Mas eu queria compartilhar isso com vocês, sabe? Tipo, o que você tem medo e que você deixou de fazer porque você achou que pra você não dava. Por conta de uma timidez, por conta, tipo, às vezes das pessoas falarem assim, ai, mas pra você fazer tal coisa, você precisa ser mais ousar. Ó, tá vendo? Aqui, ó. Eu não posso, eu tenho que fazer assim. Peraí. Pra você fazer tal coisa, você tem que ser mais ousada. E eu sempre fui muito tímida. Eu sempre me perguntava, nossa, de onde que veio essa timidez? Por quê? Quando eu dormi na casa do meu avô, ele vendia pano de prato, a gente fala guardanapo aqui, né? É guardanapo, acho que em todo lugar, porque eu falo guardanapo, meu namorado falou assim, não é pano de prato. Mas vamos pra pano de prato, eu falo guardanapo. Roupa. Ai, como que chama aquele trem que estende na mesa? Não é lençol, não, gente. Ele vendia lençol também, meu avô. Eu vendia um monte de coisa. E quando eu era criança, eu ia com ele, tipo assim, junto. E eu oferecia. Já fui com ele, tipo, junto a oferecer. E o pessoal falava assim, por que você me ainda puxou? Porque eu não tinha vergonha de oferecer. E aí eu comecei a pensar, tipo, de onde que veio, sabe? E eu encontrei de onde que veio essa timidez, gente. Porque o ser humano, ele não nasce tímido. É algo que é construído. Então, se é algo que é construído, em algum momento algum momento eu fui exposta e me senti envergonhada e não soube lidar com a situação. E conforme eu fui crescendo, isso continuou-se assim. E aí eu fui buscar isso lá na minha infância.
né? Eu comecei a fazer terapia literalmente pra eu conseguir me encontrar como pessoa, amadurecer minhas ideias, me ajuda bastante a lidar com as minhas emoções, com os meus sentimentos, a pensar que às vezes as minhas decisões nem sempre vão, como posso dizer, vão agradar as outras pessoas. E tá tudo bem. Eu tenho que primeiramente pensar em mim e depois no próximo. Porque se eu não pensar em mim primeiro, como que eu vou estar pensando no próximo, né? Então, eu entendi isso, que nem sempre eu vou agradar todo mundo. E tá tudo bem também não agradar amigos, esposo, namorado, pai, mãe, periquito, papagaio, cachorro. Tá tudo bem, porque quando a gente se invalida muito para tentar agradar o outro, sempre a gente vai estar faltando com algo, né? Sempre. E eu entendi isso, que eu sempre que eu pensar mais no outro do que em mim, eu vou estar em falta com algo. Eu nunca vou conseguir agradar 100%. E isso foi tão bom pra mim, sabe? Eu entender dessa forma. Às vezes eu ainda tenho medo de tomar algumas decisões pelo que os outros vão pensar, mas hoje é muito menos do que eu tinha antes, né? Muito menos, porque o medo, ele nos paralisa, simplesmente nos paralisa. Então quando você fala assim, cara, não vou fazer tal coisa porque fulano não vai gostar se eu tomar determinada situação ou fazer pra agradar o outro. São muitas coisas. Quando eu era mais nova, eu tentava de alguma forma agradar alguém e essa pessoa nunca estava contente. Então, por que não agradar a mim mesmo? Hein? Por quê? Responde pra mim. E foi isso que eu comecei a pensar, né? Que eu tenho que estar realizada comigo mesmo, né? Eu não posso colocar expectativa dos meus planos, dos meus sonhos no outro. Porque a única pessoa que pode fazer por mim sou eu mesma e mais ninguém. Não posso esperar que o outro faça algo que só eu posso fazer. Então, por isso que hoje estou fazendo esse vídeo, porque realmente quero iniciar um curso de corte e costura. Eu amo moda, né? Então, eu quero investir nessa área. Eu sei que uma área muito em alta, né? Tem muitas pessoas aí nesse meio, mas eu acredito que tem espaço para todo mundo. E eu não posso deixar o meu medo tomar conta de mim ou pensar no que os outros vão pensar se eu tomar determinadas decisões. E é isso, pessoal. Eu quero que vocês me contem o que aconteceu que o medo te paralisou de qual forma, né? De qual forma o medo te paralisou? O que você deixou de fazer por conta de estar com medo, né? O que você deixou de fazer por estar com medo? O que você deixou de fazer porque você pensou muito e acabou não fazendo nada? E eu já fiz muito isso, pensar muito e não fazer, por medo mesmo. E isso não é legal, sabe? Isso acaba nos trazendo frustrações, acaba nos trazendo aquela sensação que a gente é menos que o outro às vezes. É muita coisa, porque eu senti isso, sabe? De eu sempre me invalidar, né? Sempre me invalidar e achar que o outro sempre era melhor que eu. Às vezes, né? Porque a pessoa tinha mais coragem de se arriscar e eu não, né? E mesmo que você ache que não vai dar certo, faça, mesmo achando que não vai dar certo, mesmo com medo, só vai, se entrega. Que mesmo se acontecer de dar errado, você tenta de novo até fazer dar certo, porque é isso que eu quero pra mim, né? É com erros e acertos que a gente vai aprendendo. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, ficou muito longo, em que vocês aconteça como aconteceu comigo, vocês se encontrem. Não espere uma doença, gente, aparecer na vida de vocês pra te dar um start e você falar assim, eita, eu preciso mudar, porque se amanhã eu morrer,
Será que eu fiz tudo o que eu queria fazer? Será que eu realizei meus sonhos, meus projetos? E foi isso que eu pensei, né? Será que eu fui quem eu queria ser? Quem a Letícia quer ser? Foi essa pergunta que eu fiz pra mim, que eu me faço agora todos os dias. Até o próximo vídeo. Tchau!